E quando é que você falou assim, não, eu vou para as competições? Como é que as competições começaram a surgir assim para você? Aí de você falar assim, não, eu tenho talento, dá para eu seguir adiante no tênis. Isso é uma matéria legal. Nessa época, quando eu estava iniciando, como a gente conversou no começo, o pessoal tende a pensar que é um esporte elitista e tal, então você acaba tendo menos criança que joga, assim. Eu acho que os pais normalmente colocam em futebol ou outra coisa, então é menos comum. Então eu sempre joguei com gente mais velha quando eu era criança. Eu aprendi com meu pai, com meus irmãos, mas no clube sempre jogava com um pessoal de 40, 50 anos, isso com 6, 7 anos. Claro que não, o pessoal que jogava bem ainda, né? Mas o pessoal também amador, assim, dava pra eu brincar. Eu ficava tentando bater a bola pro outro lado e corria. Não tinha força, não tinha nada. Então eu devolvi e corri. Então desde pequena, eu acho que eu fui pegando essa malícia, assim, de tentar me virar na quadra. Porque o pessoal não era da minha idade, então eles já tinham mais força que eu, apesar de também não serem tão bons assim ainda, eram mais fortes e tal. Então eu tinha que tentar dar meus pulos, né, assim, por assim dizer. Então foi nessa época que eu comecei a desenvolver esse lado mais competitivo. Nunca gostava de perder de ninguém, então tinha que tentar me virar para ganhar, conseguir fazer alguma coisa. Então com 8 anos, 2011, 8, 9 anos mais ou menos, eu comecei a disputar os campeonatinhos regionais. Tinha um circuito aqui que chamava Circuito Regional de Tênis, CRT. Aqui na região de Araraquara? Na região. Aí tinha torneio em Ribeirão, Jabuticabal, Matão. E tinha o ano inteiro, todo mês tinha às vezes um ou outro, né? E aí a categoria mais jovem, assim, era 12 anos. Aí depois dos 12 anos, acho que tinha C, B, A especial. Aí eu jogava 12 a princípio. Comecei a jogar o meu primeiro torneio, acho que foi aqui no Araraquarense. Acho que foi 2013, se eu não estou enganado. Você tinha quantos anos? Tinha 9. Tá. Aí eu lembro que eu joguei com um amigo meu de Jabuticabal, que naquela época eu não conhecia ainda, né? Que tinha 11 ou 12 já. E ele jogava super bem. Eu perdia, se eu não me engano, no terceiro set. Assim, foi um jogo disputado. Mas foi legal, abriu uma porta pra mim que eu falei, não, gostei disso aqui, gostei de competir, assim, valendo um troféuzinho, alguma coisa. E aí, essa época ainda, eu jogava tênis e futebol. Então, eu conciliava os dois. Brincava de tênis, comecei a jogar esses campeonatos e jogava futebol também, todo dia praticamente. Sempre amei esporte desde criança. Minha mãe corre, meu pai jogava, então sempre tive no meio. Uma família de esportista. Sempre tive nessa área. Então foi mais ou menos nessa época que eu comecei a desenvolver esse gosto por competir no tênis em si. A partir dos 9 anos, mais ou menos. E daí em diante? Aí eu comecei a dar um pouco mais de enfoque para treinar. Então eu ia pro clube bater bola com meu pai nessa época já quase todo dia. Ou ia fazer aula e tal. Quanto tempo você treinava assim por dia? Assim? Essa época eu não media assim horário. Eu gostava de estar em quadra, estar no campo, estar em quadra pra mim era a melhor coisa que tinha. Não tinha celular, não tinha nada, então legal era suar, gastar energia. Então sempre que conseguia, praticamente todo dia eu jogava futebol e tênis, ou um ou outro, ou os dois. Como eu falei, eu frequentava o Melusa, essa época eu também ia no Clube Araraquarense. Então eu jogava e frequentava outro campinho de futebol também, no Espaço Criança. Então eu jogava bola em 3 lugares diferentes e tênis também. Ia direto no Melusa, vinha aqui no clube. Então estava sempre em contato com algum esporte. E foi a partir daí que eu comecei a disputar esses torneios. Então eu comecei a jogar a categoria 12 anos. Aí com 10 anos eu já comecei a entrar na C, que é é livre, mas iniciante, né? Qualquer idade, mas não tem mais os mais iniciantes. Comecei a disputar também. E aí a partir dos 11 anos eu comecei a treinar um pouco mais firme assim. Eu vi que eu tinha condições, meus pais viram que eu tinha condições de tentar alguma coisa mais séria no tênis também. E aí comecei a treinar com um professor de Matão, Fernando Martins, que ele deu treino pro meu pai aqui na chácara perto da Lupo, chama Fresp, a chácara. Sim. Aí eu frequentava lá com ele, treinava com ele 2 vezes na semana nessa época, 2 horas por dia. Isso, 2 horas por dia? 2 vezes na semana, 2 horas Isso por dia. Isso você já tinha 12 anos? 11 anos. Tá. E aí, tirando os outros dias que eu jogava todo dia praticamente com alguém. Marcava o pessoal no clube. Nessa época eu já conseguia dar um joguinho um pouco melhor com a maioria do pessoal aqui. Então sempre marcava com o pessoal do clube, assim. Então eu jogava no clube, fazia treino com ele, jogava com meu pai. Aí foi quando na época que eu comecei a me desenvolver mais. Aí eu comecei a jogar esses campeonatos regionais.
no final de 2014, que eu tinha 11 anos, no final, eu entrei em um torneio paulista. Era aí na categoria 12 anos ainda, porque paulista já era um nível mais alto, então os meninos de 12 anos jogavam muito bem. Tinha que ter um ranking? Você tinha que se classificar para jogar ou você fazia inscrição e ia jogar? Dependia do torneio. Esse torneio que eu inscrevi foi em Ribeirão, um torneio paulista em Ribeirão, e não veio muitos meninos. Aí consegui entrar. Eu acho que se viessem muita gente fechasse a chave, não daria para entrar porque eu ainda não tinha ranking federado, né? Mas como não veio, eu consegui entrar e joguei há 12 anos. Aí, se eu não me engano, esse torneio foi no finalzinho do ano, deu 6, 5, alguma coisa assim de meninos, não deu muito. Mas eu lembro que vieram 2 meninos muito bons, que os dois de São Paulo. E aí, o primeiro menino que eu joguei, eu acho que ele era, essa época, top 10 do brasileiro, alguma coisa do tipo. E aí, eu ganhei dele super duro, jogo muito disputado, mas consegui ganhar dele. E na final eu perdi de outro menino que também estava entre os top do Brasil, não só do Paulista. Então você já começou a competir um padrão já um pouco mais alto? Foi, quando eu passei para essa fase do federado, eu não tinha ideia como era o nível, nunca tinha visto esses meninos jogarem, não conhecia e nunca tinha jogado com eles também, então para mim foi tudo novo. Eu entrei lá e falei, os meninos devem jogar muito bem, né? Então, federado, é paulista, é brasileiro, deve ser um negócio muito diferente. Mas acabou que os treinos que eu tinha feito aqui, o aprendizado que eu tinha feito com todo o pessoal mais velho, acho que me deu uma bagagem legal também, porque eu consegui fazer jogos equilibrados com eles e tal. E aí foi meu primeiro torneio federado, que aí abriu minha visão, assim, falo, tô conseguindo fazer... Tô bem. Faço um jogo disputado com meninos que são tops aí de São Paulo, do Brasil, posso talvez conseguir melhor, né? Aí foi quando deu você aquela falou visão, assim, agora eu... Aí foi quando comecei a diminuir um pouco com o futebol competitivo, porque até então meu sonho era ser jogador de futebol. Sei. Desde criança eu amava tênis e futebol, mas sempre achei que meus pais, todo mundo achava que eu podia ir muito bem no futebol. E acabou que eu fiquei meio conciliando os dois até essa época. E foi aí que eu comecei mais ou menos a dar um pouco mais de enfoque pro tênis. Eu vi, futebol a gente não tem essa medição, mas no tênis, como tem um ranking, ele dá pra você ter uma medição. Tô indo bem contra os caras que são os melhores, pode ser que eu... Vou optar. Pode ser que eu consiga ir bem. Então, não foi nem escolhi. Eu comecei a entrar mais em campeonato de tênis e aí, consequentemente, baixou a minha quantidade de futebol, tal. Não tinha como eu ficar conciliar tanto os dois. Aí foi em 2015, eu ainda tinha 11, mas o ano que eu faria 12 anos, que eu fiz 12 anos, que eu disputei o meu primeiro torneio brasileiro de tênis. Que aí... Onde foi? Foi em São Paulo. Começou o ano, isso é em janeiro, né? Começou o ano e eu estava inscrito aqui pelo Espaço Criança, que era uma escolinha de futebol, para jogar uma copinha em rancharia. Também vinha vários times, Fluminense, se eu não me engano, estava lá, Corinthians. Então tinha uns times, isso juvenil, né? Até categoria 12 anos, 2003. Sei. Mas estava inscrito com eles, porque eu ainda estava treinando, estava dando um enfoque maior no tênis, mas ainda não tinha parado de treinar futebol, né? Então, eu joguei esse meu primeiro torneio, eu inscrevi em 2, né? São 2 torneios da Etapa São Paulo, que chama no começo do ano. 2 torneios brasileiros da Etapa São Paulo. Aí o primeiro torneio eu cheguei até a semifinal e perdi do menino que naquela época era 3 do Brasil. 3 ou 4 do Brasil na semifinal. E foi um jogo legal, assim, foi um jogo bom. Então, já comecei a falar, tá no nível que dá pra jogar com eles, não é algo surreal. Aí eu fui pra essa copinha, e aí teria esse torneio brasileiro logo em seguida, o segundo que eu ia jogar, que valia uma pontuação um pouco maior do que o primeiro. A gente chama de G1 e o outro era GA, tipo, um valia, 50 pontos no ranking, o outro 100. Então era importante eu ir também, porque eu tava querendo começar a jogar, tinha que fazer um ranking legal. Então, eu fui pra essa copinha de futebol, joguei acho que 2 ou 3 jogos, e aí esse torneio já ia começar no meio. Aí tinha até um contato lá, o meu treinador de futebol falou que o pessoal do Corinthians ou do Fluminense ia querer conversar, que tinha achado legal e tal, mas tinha esse torneio. Aí saí no meio da copinha e fui jogar. Fui para esse torneio e eu ganhei esse torneio. Então, de tênis no caso. Eu joguei de novo com esse menino que eu tinha perdido. Joguei com 2, o 3 e o 4 do Brasil no mesmo torneio, se eu não me engano, na categoria 12 anos. E eu consegui ganhar.